A paz de Jesus, esse é o dia que Deus preparou para nós. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Glória a Deus, como é maravilhoso. Estava agora numa empresa levando uma palavra de Deus e como foi lindo de ver, né? A palavra penetrando nos corações, transformando vidas. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando nós vivemos na palavra, segundo a palavra e propagamos essa palavra, vidas são transformadas pelo poder de Deus. Desde já quero deixar um convite para você, nesse domingo, às 9 horas da manhã, às 19 horas, na igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, no centro de Umuarama, nós teremos um seminário com o pastor Irã Góes, lá de Campo Mourão, presidente nacional da Luterana Livre, diretor do Seminário Teológico Luterano Livre. Nós estaremos juntos ali, tendo um seminário bíblico sobre o reino de Deus. O reino de Deus é o seminário que nós teremos nesse final de semana, às 9 da manhã e às 19 horas aqui na igreja Casa na Rocha. Se eu fosse você, não perderia. De graça, um seminário maravilhoso, tremendo, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Quero deixar o convite para vocês. Nós vamos continuar nossa série de vídeos Nós vamos falar sobre o Evangelho de Marcos, que apresenta Jesus, como servo leal, servo fiel, dentro de uma perspectiva romana, dentro da mentalidade romana. Nós estávamos falando ontem sobre a ceia, os preparativos da Santa Ceia, lá em Marcos capítulo 14, de 12 a 16, e hoje vamos continuar falando mais um pouquinho sobre os últimos momentos de Cristo, antes da crucificação. Vamos continuar hoje de Marcos capítulo 14, versículo 17. Marcos 14, 17. O texto sagrado diz: ao cair da tarde, foi Jesus com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro: porventura sou eu? Versículo 20, respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato, pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então, aqui nós vemos Jesus revelando a alta traição de Judas contra ele. A Bíblia diz, que Jesus dizendo aqui: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E é o que acontece geralmente na nossa vida também. Geralmente o traidor, aquele que nos fere através da traição, é alguém que tem intimidade conosco. É alguém que come na mesa conosco. Comer na mesa é alguém que tem comunhão, aquele que tem intimidade, amizade. Na verdade, as maiores feridas são feitas nos maiores afetos. Quanto mais afeto você tem por uma pessoa, maior a ferida que ela pode provocar no seu coração, maior a traição, no sentido da dor que a traição promove no nosso coração. E Judas era um dos 12 discípulos de Jesus, era alguém próximo de Jesus, era alguém que carregava a sacolinha com as moedas do sustento e provisão de Jesus, era uma espécie de tesoureiro de Jesus. Jesus então relatou que esse homem, através do espírito profético que ele tinha, através da conexão com o Pai pelo Espírito Santo, Jesus revelou que um havia de traí-lo. E que esse, melhor não tivesse nascido esse homem, do que alguém que nascido tivesse traído o Filho do Homem, Jesus de Nazaré. E os discípulos, quando ouviram aquele relato de que um dos 12 iriam trair a Jesus, é claro, se entristeceram. Toda traição promove tristeza no coração, arrebenta muitos corações. A infidelidade é uma falha de caráter terrível, a deslealdade. Nós não podemos ter isso no nosso coração.
Por isso a palavra integridade. Integridade significa um coração inteiro, um coração pleno, um coração completo, um coração sem buraquinhos. Porque às vezes um pequeno deslize, um pequeno buraquinho no nosso coração pode gerar uma corrupção que vai crescendo dentro de nós, até porque nós temos uma natureza inclinada para o mal, uma natureza pecaminosa. Essa pequena corrupção, às vezes você fala, aquela coisinha pequenininha, que lá não faz mal. Irmão, um pequeno buraco, uma pequena corrupção pode gerar uma grande desgraça, inclusive traição de relacionamentos, traição de amizades, traição contra o cônjuge, traição contra os filhos, dos filhos contra os pais, traição dentro da igreja, entre ovelhinhas e pastores, traição entre líderes, traição em todas as esferas. E a traição é uma corrupção no coração. Foi o que invadiu o coração de Judas, a fim de vender Jesus por 30 moedas de prata, é o que diz o texto sagrado. Por causa da corrupção do dinheiro, do amor ao dinheiro, que a Bíblia diz é a raiz de todos os males, o que aconteceu? Judas se deixou corromper e traiu o próprio Filho de Deus, o Filho do homem, Jesus de Nazaré. Jesus termina esse texto diz assim: melhor lhe fora não haver nascido. Olha só, melhor lhe fora não haver nascido. Tamanho era a tragédia, né? A maldição, a desgraça com aquele que havia de trair o Filho do homem. Então, como é que hoje muitos seres humanos, muitas pessoas acabam traindo a Jesus, né? Negando a sua fé? Muitas pessoas não se posicionando diante das pessoas com relação aos valores e princípios do reino de Deus. Tem muita gente que trai a Jesus porque tem vergonha de pregar o evangelho. Tem gente que trai a Jesus porque vende, né, o seu coração, se corrompe no seu interior através de escolhas erradas. Tem gente que trai Jesus se deixando levar pelas tentações, pelos seus impulsos, pelos seus equívocos, pelas suas motivações erradas. Tem gente que trai Jesus maltratando as pessoas, produzindo injustiça, enganando pessoas, mentindo. Toda vez que pecamos, ferimos alguém, ferimos o coração de Deus, de alguma maneira estamos provocando uma deslealdade com Deus, uma deslealdade com Jesus. E não faça isso, queridos. Isso é uma tragédia, uma desgraça na vida do ser humano. O pecado é um vírus mortal que, se não for tratado no nosso coração, na nossa vida, pode nos matar espiritualmente, provocar morte na nossa parte psicológica, emocional, e pode provocar até morte física, né? Quantas e quantas pessoas morreram fisicamente, ou seja, perderam as suas vidas físicas, né, nessa terra, porque agiram com traição, com deslealdade, com corrupção no seu coração. Então, integridade é isso, é não permitir que nenhum pequeno desvio assole o nosso coração. Nenhum pequeno desvio do nosso coração atinja as demais esferas da nossa vida. Não seja como Judas, que se aproveitou de uma intimidade com o Mestre, que se aproveitou de uma comunhão com Jesus, de uma intimidade aos pés de Jesus, para vender Jesus por 30 moedas de prata. Não existe dinheiro no mundo, não existe prazer no mundo, não existe coisa nessa terra que compense uma traição contra Jesus. E malditos aqueles que traírem o Filho do homem, o Filho de Deus. É o que nós vemos no texto sagrado. Melhor lhe fora não haver nascido. Então não faça isso, não tenha vergonha do Evangelho. Prega o Evangelho, viva o Evangelho, viva a palavra de Deus. Semeie as boas notícias do Evangelho de Jesus Cristo. Se posicione em Deus, dentro daquilo que é correto, dentro daquilo que é certo, dentro daquilo que a Bíblia diz que é o correto. Não fraqueje, não titubeie, não permita que nenhum pequeno desvio ou buraco penetre a sua alma ou assole o seu coração. Porque pequenos desvios
podem gerar grandes tragédias na vida humana, grandes traições contra si mesmo, autodestruição, contra os relacionamentos, contra as outras pessoas e contra o nosso relacionamento com Deus. Não seja um Judas, não seja um traidor, não seja desleal, seja leal e fiel em todas as suas relações. Isso é uma questão de caráter, é uma questão de prudência, é uma questão de sabedoria diante de Deus e diante dos homens, tá bom? Seja leal ao seu cônjuge. Se você é casado, seja leal ao seu cônjuge. Se você tem amigos, amizades, seja leal aos seus amigos. Mas principalmente, seja leal, seja fiel e não Judas com relação ao nosso Deus. Mais importa agradar a Deus do que agradar os homens. Mais importa viver uma vida digna, de modo digno, a fim de agradar a Deus, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, do que fazer as coisas erradas, equivocadas, autodestruidores e que de alguma maneira fazem com que se tornem também erros e falhas e pecados não abandonados, se tornem amaldiçoantes na vida das pessoas. Viva a vida abençoada que Deus projetou para você. Lembre-se das palavras de Jesus. Jesus nos diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. No mesmo texto de João 10:10, a Bíblia diz: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas graças a Deus que em Jesus nós temos vida e vida em abundância. O que é uma vida em abundância? É uma vida vivida no máximo do seu potencial, dentro do propósito de Deus. E nós sabemos em Romanos 12 que o propósito de Deus é bom, perfeito e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para mim e para você. Então viva dentro do plano de Deus, dentro do propósito de Deus, sem se corromper, sem trair, sem ser desleal. Assim como foi Judas, não seja você. Pelo contrário, seja leal, fiel, sempre a Deus, e quem é fiel a Deus também vai ser fiel e leal dentro das suas relações humanas, não ferindo nem destruindo pessoas, mas sim construindo relações abençoadoras, relações edificadoras, relações frutíferas e graciosas à luz da palavra de Deus. Queria mandar um abraço para Soraya Arano, querida, preciosa, lá de Jerimoabo, a Denise Ribeiro, preciosa demais, querida amiga, a Denise, a Kelly Fernanda, o Celerino Gabi, a Eunice Genoveio, o Cristiano Gato, a Vânia Pronsati, a Flávia Costa, o Fábio Avarenga, todos os nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco. Glória a Deus, querido, que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. É uma alegria trazer esse breve devocional, essa palavra à luz da palavra de Deus. Se você chegou agora no finalzinho, volte esse vídeo, assista de novo, compartilhe através das suas redes sociais. Nós estamos aqui para edificar a sua vida e o seu coração. E se você sentir no seu coração, tomara que sim, o desejo de contribuir, de alguma maneira participar, se engajar, se comprometer conosco na pregação da palavra, no cuidado da vida das pessoas, restauração de famílias, ministério pastoral, você tem a oportunidade de se engajar conosco através dos seus dízimos, das suas ofertas, da sua semente de fé diante do Senhor. Aqui embaixo está todas as informações de como você pode fazer isso. Todas as informações de como você pode ser um cooperador fiel na obra linda que Deus está fazendo através dessa família pastoral. E também vai estar contribuindo com a nossa família, com a nossa vida. Vai ser uma bênção em nome de Deus, tá bom? Quero terminar orando pela sua vida. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. O pastor Giovanni vai estar orando por você nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Pai, no nome de Jesus, nos livre de sermos desleais, de sermos infiéis, assim como Judas, de termos o nosso coração corrompido, seja pelo dinheiro, seja pelos prazeres, seja pela proposta mais fácil, seja por qualquer tentação que essa vida tentar desviar ou corromper o nosso coração. Dá-nos um coração íntegro, correto, completo, honesto,
verdadeiro, legítimo diante do Senhor, um coração totalmente entregue, rendido a Deus, escravo por amor, a Deus, do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia sobre nós. Senhor, tenha misericórdia de nós. Quantas e quantas vezes, ó Deus, talvez nos envergonhamos de pregar o Evangelho, nos omitimos diante de posicionamentos, diante de situações. Ó Deus, nos perdoa dos nossos pecados, reconhecemos que somos pecadores, precisamos de fé, de coragem, posicionamento corajoso diante do Senhor, nesses tempos difíceis que estamos vivendo, onde o errado se mostra correto e onde o correto é visto como errado. Ajuda-nos a sermos éticos, morais, espirituais, nos posicionarmos no lado de Deus, agradarmos a Deus e não apenas os seres humanos. Pai, o que importa é vivermos de modo digno, frutificando em toda boa obra, agradando o teu coração e crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Abençoa cada vida, cada família, cada pessoa que está aqui engajada ouvindo essa palavra. Ó Deus, que eles não se vendam, não se corrompam, não se desviem, nem sejam desleais ou infiéis nas suas relações com Deus e nas suas relações com as demais pessoas. Pai, dá-nos essa característica, essa virtude da lealdade, da fidelidade diante do Senhor e diante das pessoas. Pai, que possamos ser fiéis, porque como diz a tua palavra, através do apóstolo Paulo, o que se requer dos despenseiros é que sejam encontrados fiéis. Nós queremos ser encontrados fiéis, porque a fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para o Senhor. Queremos ser fiéis em nome de Jesus, como os demais 11 discípulos que foram fiéis ao propósito de Deus, que não se desviaram como Judas, mas permaneceram fiéis ao seu chamado, à sua vocação, ao propósito divino nas suas vidas. Dá-nos esse coração leal e fiel diante do Senhor e diante das pessoas. É o que nós te pedimos de todo o coração, Pai, no nome de Jesus. Abençoa os teus filhos, cura os enfermos, sara os feridos, restaura, Pai, liberta, transforma, toca, traz a resposta, milagres, bênçãos. Abençoa cada dizimista, ofertante, cada um e cada uma, Pai, que se propôs ó Deus, a lutar para, ó Deus, o sustento da sua casa, da sua família. Abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênção sobre eles de tal forma que haja abundância, abastança, provisão, prosperidade. Abre portas de emprego, negócios, serviços, clientes. Ó Deus, abençoa cada dizimista, cada ofertante, cada um daqueles que estão engajados na tua obra. Sejam abençoados e prósperos em nome de Jesus. Para o louvor e glória do teu nome é o que nós te pedimos de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Um abração a Mari, Gazi, querida, preciosa, o Nog Marcelo lá em Portugal, meu querido baianinho precioso. Deus os abençoe, amados. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre vocês. Um beijão. Deus os abençoe. Amém e amém. Vocês que entraram agora, volte e assista de novo, tá? Marcos, capítulo 14, nós vimos hoje, do 17 ao versículo 21. Não seja Judas, é o que nós aprendemos hoje através do texto da palavra de Deus. Um abraço, um beijão do pastor Giovanni, um dia abençoado. E não se esqueça, nesse domingo, 9 horas da manhã e 19 horas da noite, nós teremos o seminário bíblico sobre o reino de Deus com o pastor Irã Góes, na igreja Casa na Rocha. Dr. Camargo 4555, no centro de Umuarama, aqui próximo ao Unitron, Viação Umuarama, Posto Brasil. Vem estar conosco domingo, 9 horas e 19 horas, Igreja Casa na Rocha. Nosso site é casanarrocha.com, artigos, vídeos, áudios. Lá também tem todas as informações de como você pode contribuir conosco. Lá também nós temos cursos bíblicos de graça para que você cresça, floresça no Senhor e seja uma bênção à luz da palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Um abração, Deus os abençoe, queridos. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de vocês. Amém.